Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 do mês de janeiro do ano 2020, pelo calendário secular gregoriano, e pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 20 do mês de Tevet, do ano 5781. Nós estamos na nossa 13ª Parashá, de nome Shemot, conhecido como Êxodo, e a tradução literal é nomes. Essa semana nós estamos iniciando o segundo livro dos 5 livros da Torá, Shemot, e essa semana nós temos aí a nossa Parashá, que leva o nome do próprio livro, Shemot, nomes, e nessa semana nós vamos estudar 124 versículos nesta Parashá Shemot. Portanto, quando nós finalizamos a 12ª Parashá, no Shabat passado, nós completamos o livro de Bereshit e, portanto, nós estudamos 1534 versículos do livro de Bereshit, nesse novo ciclo dos estudos de Torá. E com essa semana, com a 13ª porção, nós estaremos estudando então 1658 versículos. Em questão de mostrar os números, no sentido de vermos a questão de quantidade de versículos que você está lendo, que você está ouvindo, que você está estudando, para ver que realmente a chamada diária à leitura da Torá, e bem como paulatinamente nós vamos estudando a porção semanal com as suas leituras diárias, nós então vamos vendo que de fato nós vamos acrescentando conhecimento, sabedoria, discernimento, que vem do alto, que vem dos céus, que vem do trono da graça do Todo-Poderoso, para que nós possamos somar, de fato, a questão de estarmos nos conectando com o infinito e dessa forma possamos, de fato, estarmos aí cada vez mais nos aplicando ao conhecimento, ao estudo da Torá. Portanto, nessa semana, até o próximo Shabat, com a graça bendita de Hashem, em nosso encontro diário à tarde com a Torá, estaremos aí estudando 1658 versículos, né? É um desafio para cada um de nós estarmos aí diariamente lendo, ouvindo e estudando a chamada diária da Torá, ok? Maria Luísa Freitas e Cássia Regina Silveira, shalom, shalom, boa tarde para vocês, e que possamos aí estarmos somando nesse conhecimento, para que em tudo nós possamos estarmos aí cumprindo a nossa missão, né? Sermos luz, sermos fortes nesse tempo presente, pois há uma grande multidão que estão precisando aí dessa nossa luz, dessa nossa coragem, ousadia, de que tudo está sob o controle do Todo-Poderoso, e que nós precisamos aí nos fortalecermos nesse nosso dia a dia, para divulgarmos cada vez mais a luz da Torá, a luz da presença divina, a Shekhinah, e dessa forma nós estarmos aí cumprindo a nossa missão, anunciando o monoteísmo, a fé, a confiança no único e verdadeiro Deus, o único Criador de todas as coisas, aquele que formou o homem à sua imagem e semelhança, bem como aquele que não tem princípio nem fim, ele é Ein Sof, o infinito, aquele que não nasceu e nem morreu, porque o nosso Deus, ele é o que ele é, como assim diz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, o nosso Deus, ele não precisou de nada e de ninguém para nascer, assim como também ele não é impotente, que precisou morrer para ser chamado aí de Salvador. Como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 43, versos 9 a 11, nos fala de forma bem clara, bem simples e objetiva. Não há outro Deus e Salvador a não ser
Adonai, o Todo-Poderoso, o único e o verdadeiro Deus. Essa é a nossa missão de divulgarmos isso, para que junto com os judeus nós possamos estarmos aí preparando o mundo para a redenção com Mashiach e assim preparando todas as coisas para o Olam Rabá. Ok? Vamos à nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel. O título da nossa gota de sabedoria de hoje chama-se A Aura. Cada um de nós constrói sua própria prisão ou seu próprio palácio. Todo pensamento consciente, toda palavra proferida por nossos lábios, toda interação com o mundo deixa sua marca sobre uma aura que envolve cada um de nós e permanece conosco onde estivermos. Toda vida, toda bênção, tudo que é transmitido do alto tem de passar através através dessa aura. Mesmo que se trate da maior das bênçãos, a aura pode distorcê-la e transformá-la num ruído horroroso, ou pode ressoá-la e amplificá-la ainda mais de forma maravilhosa. Uma aura de beleza, ela só pode atrair beleza. Uma aura de amor, ela só pode atrair amor. Uma aura de vida e alegria, ela atrai luz sem limite. Você é o único senhor dessa aura. Só você tem permissão e poder para, a qualquer momento, tornar belos seus pensamentos feios, tornar doces suas palavras amargas e redirecionar suas ações da morte para a vida, e para fazer o mesmo com o seu mundo inteiro. Baruch Hashem, por essa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Mais uma vez, vamos repetir a expressão do Rabino Tzvi Freeman, que é o rabino que compilou os pensamentos, as sabedorias do nosso Rebbe Menachem Mendel e a colocou em 2 livros, trazendo o céu para a terra. Esse é o livro 2 e nós temos aí o livro número 1, trazendo o céu para a terra. São compilações, segundo muitos sábios falam, uma obra-prima de trazer gotas diárias de sabedoria do nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe. E ele mesmo fala que as múltiplas e milhares de experiências no mundo das pessoas em procurar essa gota de sabedoria diária, bem como adquirir o livro para fazer a leitura diária das gotas de sabedoria e assim sucessivamente, muito difícil alguém ter dito que quando ele buscou essa gota de sabedoria, esse conselho ou coisa semelhante, que ele não encontrou uma resposta. Ou seja, 99,9% das pessoas buscando uma resposta do Rebbe para o seu dia, para uma situação da sua vida ou algo semelhante, ao ler uma gota de sabedoria diária, ele acabou encontrando muitas respostas. E essa gota de sabedoria de hoje, ela tem tudo a ver com o calendário secular que o mundo inteiro entrou a partir do dia 1º de janeiro, ano 2021. É um calendário, vamos deixar bem claro aqui, é um calendário que nós não comemoramos a data festiva, a chamada passagem de ano, etc. e tal, pois na sua origem há muita coisa duvidosa e tem muita coisa envolvida com a sua idolatria. Porém, nós não judeus, essencialmente, nós estamos de uma certa forma muito bem submetidos a esse calendário secular. Então por isso que nós falamos aqui no nosso encontro diário, à tarde com a Torá,
Nós falamos do calendário secular gregoriano e falamos do calendário fundamental, o hebraico, justamente porque são dois calendários. Um é secular, o calendário gregoriano, e o calendário judaico é o calendário essencial, porque está ligado diretamente aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, certo? E está ligado diretamente à nossa vida prática diária de cumprimento de mandamentos, e está ligado diretamente à nossa vida espiritual, está ligado diretamente aos fatos e acontecimentos proféticos que estão registrados no Tanar, bem como também está ligado diretamente com a revelação de Mashiach, a redenção final, bem como o Olam Rabá. Mas nós não podemos esquecer que o calendário secular, o gregoriano, nesse que nós conhecemos como 2021, nós estamos, de uma certa forma, sujeitos a muitas coisas a ela. Então nós precisamos também estarmos aí ligados a essas questões, para que nós possamos, lembram da última lição de Bereshit, Shabat passado, a 7ª Aliá e o Mafitir, onde nós trouxemos para você aqui por que Esaú odeia tanto Yaakov, né? Então, resumindo, né, para ganharmos tempo, Esaú, ele sabe que até o seu ódio contra o seu irmão não pertence a ele, pertence ao seu próprio irmão, no sentido de que está profetizado que o mal se transformará em bem, e que nós precisamos aprender no nosso dia a dia a força que há realmente no mal, não praticando as mesmas coisas, mas usando das suas boas qualidades para podermos praticar o bem, para podermos levar à luz da Torá o conhecimento do monoteísmo. E quais são as qualidades boas que nós encontramos no ódio de Esaú contra o seu irmão Yaakov e os seus descendentes? A coragem, a ousadia, a intrepidez, a audácia, não ver limites em ir em frente. Essas boas qualidades é que nós precisamos pegar e viver no nosso dia a dia, né? Dessa forma, nós queremos dizer aqui que essa gota de sabedoria aqui, a aura, ela está muito ligada ao calendário secular 2021, justamente devido a esse grande pandemônio que fizeram aí no mundo aí fora. E nós precisamos estar cientes aqui a respeito desta gota de sabedoria, a aura. E por isso nós queremos enfatizar aqui na nossa sequência de gotas diária, né? Não estamos aí programando, vamos dizer assim, uma palavra X para esse momento X. Nós estamos indo numa sequência de gotas diária, né? Então nós vimos, por exemplo, ontem, nós vimos aí sobre focalizando o seu mundo, né? E dessa forma nós vimos aí o que? Diga boas palavras, palavras amáveis, palavras de sabedoria e de encorajamento. Como chuva branda sobre um campo dormente, por fim com sua suavidade, elas persuadirão a semente sob o solo a germinar, certo? Então, focalizando o seu mundo, de acordo com aquilo que é o seu mundo, é a sua atitude, é a sua ação. E de acordo com aquilo que você é aquilo que você leva de mensagem às pessoas que estão próximas de você, bem próximas, por exemplo, começando em sua casa, aquelas que estão um pouco além a sua vizinhança, outros que são um pouco mais além o seu local de trabalho, a escola, né, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país e assim sucessivamente. Então, focalizando o seu mundo, o conselho do Rebbe ontem foi exatamente nesse sentido. Diga boas palavras, palavras amáveis, palavras de sabedoria e palavras de encorajamento. Para fazer o quê? Fazer com que venha uma chuva branda e venha molhar a terra
e venha fazer germinar a semente, ou as sementes, né? Ou traduzindo tudo isso, a chuva branda são essas palavras, boas, amáveis, sabedoria, de encorajamento, né? O campo dormente são as mentes e os corações das pessoas, para que essa boa chuva branda possa realmente cair nas mentes e nos corações das pessoas, para fazer germinar o campo dormente, o campo da sua mente, o campo do seu coração, que estão dormentes, estão aí anestesiados pelo sistema aí fora, que quer que você seja de fato um morto-vivo, quer que você seja um zumbi, quer que você seja uma massa de manobra, certo? Então é para fazer germinar realmente essa palavra que dá vida e não morte, essa palavra que traz libertação e não escravidão, essa palavra que traz para você realmente sabedoria, inteligência, para que você não seja dominado por aqueles que estão aí diante de um sistema que quer realmente escravizar toda a raça humana. E nessa gota de sabedoria de hoje, aqui o nosso Rebbe, ele nos fala que cada um de nós constrói sua própria prisão ou o seu próprio palácio. Se você é um prisioneiro é porque você criou a sua própria prisão. Se você tem o seu palácio, você faz da sua vida, da sua casa, um palácio, é você que criou isso. As boas palavras, as palavras amáveis, as palavras de sabedoria, as palavras de encorajamento, que nós possamos externar, que as pessoas possam receber, é para que ela realmente possa discernir e tomar a sua decisão. Ninguém pode tomar decisão por ninguém. E quando você é influenciado, principalmente de forma negativa, em vez de você criar um palácio, você vai criar uma prisão. Uma prisão para você mesma. Uma prisão dentro da sua própria casa. Todo pensamento consciente, toda palavra proferida por nossos lábios, toda interação com o mundo deixa sua marca sobre uma aura que envolve cada um de nós e permanece conosco onde estivermos. Então se fala muito, né? As pessoas dizem, a aura daquela pessoa é boa. Ou seja, quando alguém olha para uma pessoa e diz isso, a sua aura é boa, significa que ela, quando você a vê ou quando ela se aproxima, você sente bem-estar, você sente shalom, paz, você sente tranquilidade, você sente realmente coisas boas, amáveis, você sente sabedoria, inteligência e também você sente fé, confiança e encorajamento. A sua aura dessa pessoa, essa aura dessa pessoa, ela é boa. Como que você pode também discernir dessa forma? Quando você, por exemplo, já se expressou certamente da seguinte forma: como é gostoso conversar com tal pessoa. Eu gosto de conversar com aquela pessoa porque, puxa vida, aquela pessoa me transmite tanta segurança, me transmite tanta coisa boa. Aquilo que cada palavra que aquela pessoa fala tem proveito, tem fruto. É bom conversar com aquela pessoa. Eu cheguei realmente a conversar com aquela pessoa e eu estava tão negativo, estava tão para baixo, mas depois que eu conversei com ela, puxa vida, como isso me fez bem. Isto é o que diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é a aura da pessoa, é aquilo que está em volta da pessoa. Isso se chama-se espiritualidade. É uma pessoa que está em comunhão com Deus. É uma pessoa que está em comunhão com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É uma pessoa que busca realmente
aquilo que é espiritual, que permanece para sempre. Ela não está em busca de segundas intenções, não está em busca de materialismo, de fama, ela não está em busca de tirar proveito desta ou daquela situação, desta ou daquela pessoa. Ela vive consigo mesma em paz, e ela vive com Deus em paz. E ela se sente tão bem com isso, que ela quer transmitir isso. Então, por isso, quando o nosso Rebbe diz, todo pensamento consciente, ele não está falando de emoções, porque quando as pessoas vão pelas emoções, elas perdem a razão. Quando a pessoa age pelo ímpeto, porque está influenciada pela emoção, ela perde a razão. Então, por isso, nós precisamos tomarmos realmente cuidado com essa questão de irmos pela emoção e não pela razão. Por isso aqui o conselho do Rebbe, ele nos diz, todo pensamento consciente, isso chama-se, no nosso linguajar popular brasileiro, né? Você tem que usar cachola. Você já ouviu essa expressão? Ô, fulano, usa cachola, rapaz. Está pensando o quê? Pensa um pouco, usa cachola. Ou seja, use essa massa encefálica que Deus lhe deu, que nós conhecemos como mente, consciência, inteligência. E os nossos sábios dizem que a nossa alma, ela reside aqui, na nossa consciência, no nosso pensamento, no nosso cérebro. Por isso que até hoje a medicina, ela compreendeu praticamente quase 100% todos os componentes dos órgãos do ser humano. Mas a mente, ela continua uma grande incerteza e um grande mistério para os cientistas. Eles avançam a algum ponto, sim, mas logo em seguida eles ficam num ponto de interrogação. Não conseguem progredir. Por quê? Porque isto aqui, mais essencialmente, vem de Deus. Por isso que o ser humano, ele não vai conseguir fazer a obra de Deus, que é o quê? Criar um ser humano perfeito como Deus criou. Só Ele pode criar um ser humano perfeito. As demais coisas, o ser humano, Deus lhe deu a inteligência, o poder da inteligência para criar as demais coisas. Mas criar o ser humano? Negativo. Não. E um detalhe, segundo os nossos sábios, né? Só há uma classe de pessoas, vamos assim dizer, que chega mais próxima de Deus em questão de criar uma vida humana. Essa categoria, ela chama-se mulher. Somente a mulher chega próximo à dimensão de Deus como Criador. Porque somente a mulher, ela pode criar uma vida obedecendo o padrão de Deus, a regra de Deus. Então somente a mulher, ela pode criar a semelhança de Deus uma vida. Você entendeu isso? Que somente a mulher se aproxima da aura de Deus ao criar uma vida, quando ela engravida e traz ao mundo uma vida humana? Agora pense a seguinte questão: por que no mundo cresce o direito, entre aspas, e entre as nações, quase todas as nações estão aprovando leis para o aborto? Matar inocentes. Sabe por quê? Porque esse sistema e as pessoas que estão ao serviço dele querem anular a eficácia de Deus. Por isso que quando sistema
seja eles quais forem, e seja quem for que defenda esses sistemas, anular a Deus e anular a família, tenha certeza, Deus não está nesse negócio, Ele não está presente, Ele não aprova. E Ele vai simplesmente deixar essas pessoas à mercê da sua má sorte. Não esqueça isso. Os que defendem esse sistema, os que abraçam esse sistema e praticam esse assassinato indiscriminado de inocentes, Deus os abandona à sua má sorte. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a aura. E assim ele continua nos dizendo: toda interação com o mundo deixa a sua marca sobre uma aura que envolve cada um de nós e permanece conosco onde estivermos. Nós falamos daquela boa aura, mas também tem aquelas uma que você fala assim: meu Deus do céu, vem vindo aquela pessoa lá, corre, 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 eu não quero nem ficar perto. E ó, porque a aura daquela pessoa é muito negativa, é muito egoísta, é muito para baixo, é escura. A aura daquela pessoa, ela demonstra na própria cara, aquela cara, o taciturno, o rosto triste, o rosto cabisbaixo. Tudo é para baixo, tudo é negativo. Você já ouviu a expressão: eu não gosto de conversar com aquela pessoa, porque parece que quando a gente sai de perto dela, parece que a gente está doente, parece que eu vou morrer. Você já ouviu isso? Ou até experimentou isso? É a aura da pessoa. Essa aura vai com a pessoa aonde ela estiver. Continuando, o nosso Rebbe diz: toda vida, toda bênção, tudo que é transmitido do alto, que vem dos céus, que vem do trono do Todo-Poderoso, tem de passar através dessa aura. Mesmo que se trate da maior das bênçãos, a aura pode distorcê-la e transformá-la num ruído horroroso, ou pode ressoá-la e amplificá-la ainda mais de forma mais bela ainda. Ou seja, isso nos mostra, segundo o nosso Rebbe aqui, que Deus ele não interfere no seu livre-arbítrio. Se você quer que a sua aura seja negativa, escura, que seja uma aura no linguajar simples que todo mundo conhece, quer que a sua aura seja simplesmente demoníaca, ela o será. Por mais que Deus possa enviar para você bênçãos e grandes bênçãos, ela tem que passar por essa aura. E se essa aura é dessa forma, então a bênção que Deus lhe traz, ela é distorcida. Por exemplo, a questão do aborto. Viu o que aconteceu naquele país vizinho nosso? Aquela multidão, aquela massa humana, aquela massa de bestas humanas, comemorando, entre aspas, a legalidade de assassinato de inocentes. Ou seja, qual que é a bênção que Deus envia para as mulheres? Para que elas, à semelhança de Deus, possam procriar, criar uma vida, dar à luz a uma vida. É algo tão sublime. Mas essa bênção está sendo distorcida dia a dia pelo sistema e por aqueles que abraçam o sistema. Mas Deus ele respeita o livre-arbítrio. Essa é a sua decisão. Fique então com a sua má sorte. Mas por outro lado diz que ou pode ressoar e amplificá-la ainda mais. Aqueles que têm a sua aura para o bem, para o sagrado, no temor, respeito, reverência a Deus, o único Criador e Salvador de todo. Então,
a bênção que Deus manda, ela é amplificada, porque a sua aura é boa, porque você assim decidiu. Uma aura de beleza atrai beleza, uma aura de amor atrai amor, uma aura de vida e alegria atrai luz sem limites. Você é o único senhor dessa aura. Ninguém toma decisão por você. É você que toma a sua decisão. Não adianta depois lá na frente alguém dizer assim: ei, mas eu fui influenciado por tal pessoa. Problema seu. Ó, você não usou a cachola? Você não usou a massa encefálica? Você não usou a sua inteligência? Não adianta se explicar, não. Você tomou uma decisão e você é responsável pela sua decisão. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, você é o único senhor dessa aura. Shalom, Leandro Cruz, de Galha, São Paulo, aqui pertinho de nós, Bauru, São Paulo. Shalom para você e a família aí. Que o Eterno esteja aí agraciando a vida de vocês com bênçãos de cura e rápido restabelecimento para a glória do nosso grande Deus. Amém. Então você é o único senhor dessa aura, só você tem permissão e poder para, a qualquer momento, tornar belos seus pensamentos feios e tornar doces suas palavras amargas e redirecionar suas ações da morte para a vida. É você que decide se você quer viver ou morrer. É você que decide se você permanece com palavras amargas ou doces. É você que decide se você permanece com seus pensamentos feios ou belos. É você que decide. Deus diz: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e da morte. E como o Pai amoroso que Ele é, Ele aconselha: escolha, pois, o caminho da vida, para que viva bem tu e a tua família. E para fazer o mesmo com o seu mundo inteiro. Ou seja, só você pode redirecionar o seu mundo. Ou seja, ou você decide que seu mundo é para a vida ou para a morte. Só você pode decidir se o seu mundo é um mundo belo ou um mundo feio. Só você pode decidir se o seu mundo é uma prisão ou um palácio. A decisão é sua. Ok? Vamos para a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura da nossa 13ª Parashá, Shemot, que é o segundo livro, que leva o mesmo nome. E a nossa segunda aliá, a nossa segunda chamada à leitura da Torá, está no capítulo 1 de Êxodo, a partir do verso 18, e vamos até o capítulo 2 e o verso 10, com os comentários de Rashi. Então, capítulo 1, verso 18. O rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes: por que fizeste isso e mantivesses vivos os meninos? E as parteiras responderam ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são hábeis para dar à luz. São como animais que não necessitam de parteiras. Ainda que tentássemos auxiliá-las, não funcionaria. Antes mesmo que a parteira chegasse a elas, já teriam dado à luz. Para recompensá-las por seus atos, Deus agiu benevolamente com as parteiras, como afirma a nossa leitura. Ele as fez progenitoras das dinastias real e sacerdotal, porque as parteiras malograram o plano do faraó. O povo continuou a aumentar e tornou-se muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu dinastias. Abrindo um parênteses aqui. As parteiras temeram a Deus e não obedeceram a ordem do rei, do faraó. Qual era a ordem do faraó? Matar os inocentes.
elas não obedeceram, porque elas temeram a Deus, o único Criador, o único Senhor da vida. Qual é a consequência delas terem desobedecido à lei dos homens, mas não desobedeceram à lei divina? Elas foram progenitora da dinastia real e sacerdotal. Vamos lá? Verso 21. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu dinastias. Miriam foi progenitora da dinastia real. Quem vem da descendência de Miriam? Um exemplo simples, mas cheio de glória. Rei David. Ele é descrito como descendente de Efrate, que é identificada com Miriam. Iocheved, né? A outra parteira, certo? Iocheved, ela era esposa de Amiram. Miriam era filha de Iocheved e Amiram. Iocheved foi progenitora da dinastia sacerdotal por meio do seu filho Arão. Depois nós temos, né, os filhos de Iocheved, né, e Amiram, Arão, Miriam e Moshe. Os 3 filhos desse casal. E de algumas das dinastias levíticas por meio do seu filho Moshe. Além disso, porque as parteiras temeram a Deus e não cumpriram a ordem, a lei do faraó, o faraó teve de infiltrar egípcios entre os judeus para que ouvissem quando uma mulher judia desse à luz e lhe relatassem o fato. Portanto, ele construiu casas para os egípcios na colônia judaica em Goshen. Assim, os egípcios eram capazes de descobrir os meninos recém-nascidos e eles tinham autoridade do faraó, eles tinham permissão do faraó de invadir aquela casa e matar a criança. Alguma coisa semelhante nos dias atuais é mera coincidência ou uma continuidade do faraó de antigamente? Vendo isso, Amiram disse: por que haveríamos de procriar para nada? Consequentemente, ele divorciou-se de sua mulher, Iocheved, e os demais judeus seguiram o seu exemplo. Contudo, Miriam, sua filhinha precoce, argumentou que o mandamento divino de procriar deve ser observado independentemente do que possa ou não acontecer depois. E que enquanto o decreto do faraó atingia apenas os meninos, Amiram efetivamente deliberara contra as meninas também. Ela ainda profetizou que seus pais teriam um filho que viria a ser o redentor dos israelitas. Seu argumento e profecia convenceram seu pai Amiram. E ele casou-se novamente com Iocheved. No dia 7 de Adar, do ano 2368, a partir da criação, Iocheved deu à luz um filho, que mais tarde receberia o nome de Moshe. Os astrólogos egípcios viram que o Redentor dos judeus de fato nascera, mas morreria pela água. Essa visão estava correta, porém referia-se ao teste de Moisés com as águas de Merivá, que nós vamos ver lá na frente no capítulo 20 de Números, Bamidbar, né? Por que entre aspas, né, ele faleceu, entre aspas, né, pelas águas de Merivá. Resumindo, as águas de Merivá, foi o momento que Deus disse a Moshe que era para falar com a rocha que ela daria água. Mas Moshe, irado, nervoso, ele, em vez de falar com a rocha, com o seu cajado, ele bateu na rocha para dar água, porque ele estava irado, certo? Então, a rocha deu a água, matou a sede de todos, sem sombra de dúvida. Mas, pela sua desobediência, né? Então, ali veio a sentença de morte para ele. Ele morreria no deserto e não entraria na terra prometida. Mas tem mais coisas para vermos sobre isso lá
em Números. Então, portanto, aconselharam a Faraó a decretar que os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio, para que morressem afogados. Além disso, eles haviam aprendido na história que Deus pune os malfeitores medida por medida. Vejam bem, os astrólogos do Faraó, eles aprenderam, certo? Eles aprenderam pela história, com H maiúsculo. Eles aprenderam, né, pela história que Deus pune os malfeitores medida por medida. Então, cuidado. O homicídio, matar um inocente, é algo muito, mas muito sério. Muito sério. Cuidado. Logo acharam que a melhor maneira de frustrar os planos de Deus seria por meio da água, uma vez que ele prometera não provocar outro dilúvio no mundo. Ou seja, a perversidade dos astrólogos do Faraó, eles analisaram todos os prós e contras. E eles viram que, a história, ela comprova que Deus pune os malfeitores medida por medida. Não tem como escapar, né? Nós vimos aí a própria Torá, as preces que nós temos através de Salmos, por exemplo, que Deus, ele ama o pecador, mas ele pune o pecado. Então os astrólogos do Faraó já sabiam disso, que Deus pune os malfeitores medida por medida. Eles analisaram os prós e contras. Aí os astrólogos falaram para o Faraó, Deus, ele fez uma promessa que ele não mandaria um novo dilúvio sobre o mundo. Então vamos pegar as crianças hebreias, e depois nós vamos ver aqui também que um Faraó, com medo de perder o seu trono, ele manda o decreto para os próprios egípcios. Não foi só para com os filhos dos hebreus, mas também os filhos dos egípcios. Ele mandou jogar tudo no Nilo também, porque ele não queria perder o seu poder. Ele não queria sair do poder. Lembra daquela expressão que você escuta muito na atualidade? Tudo pelo poder? Pensou nisso? Sabia que a maioria dos líderes mundiais, eles não têm filhos? Sabia disso? Eles não têm filhos. A maioria dos líderes mundiais, eles não têm filhos. E eles tentam de tudo para perpetuar-se no poder, mesmo com sacrifício de matar filhos. Porque quando deixa de procriar, quando deixa de dar continuidade à sua descendência, né? De uma certa forma é como matar os filhos, né? Não quer que filhos venham ao mundo, não quer sair do seu poder, entendeu? Então, dessa forma, os astrólogos falaram, então vamos jogar os filhos dos hebreus no rio Nilo, porque aí ele não vai mandar um dilúvio. Então, nós temos como enganar a Deus. Eles achavam que podiam enganar a Deus. A história é a mesma hoje. Só mudou os figurinos. Só mudou os figurinos. Antigamente era o Faraó. Hoje são líderes mundiais. O Faraó tinha os seus astrólogos. Esses líderes mundiais têm os seus astrólogos, que são chamados de cientistas. Pessoas muito inteligentes e prósperas na sua tecnologia, nas suas ciências. Faraó e astrólogos do passado mudaram a roupagem, mas o objetivo é o mesmo: apagar a memória de Deus e destruir a família. Entendeu? Você tem massa encefálica. Deus te deu inteligência. Você quer prato pronto? Aqui não é o lugar. Você quer sombra e água fresca?
também aqui não é o lugar. Você quer ficar preso no seu quadrado? Aqui também não é para isso. Pense, busque, pesquise, põe a cachola para funcionar. Continuando, como os astrólogos não sabiam se esse redentor seria judeu ou egípcio, aconselharam o faraó a decretar que todos os meninos nascidos naquele dia fossem lançados no rio, mesmo os egípcios. Assim o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no Nilo todo menino que nascer, mas toda menina, inclusive as meninas israelitas, fazei viver como as egípcias, né? Então veja bem, quando aparece um líder ditador, ele usa todas as suas forças de segurança ao seu serviço. Mera coincidência? A partir do capítulo 2 nós temos aí o nascimento de Moisés. A Torá apresenta agora os detalhes do nascimento de Moisés, conforme exposto acima. Um homem levita, isto é, Amiram, neto de Levi, foi e casou-se novamente com Iocheved. Iocheved era filha de Levi. Embora tivesse 130 anos nessa época, Iocheved recuperou milagrosamente a juventude, quando Amiram tornou a desposá-la. Os outros judeus fizeram o mesmo, seguindo exemplos de Amiram, e de novo se casaram com suas mulheres. O argumento de Miriam, portanto, levou ao nascimento da geração de judeus que posteriormente sairiam do Egito. A mulher Iocheved concebeu assim que se casou novamente com Amiram, e no dia 7 de Adar do ano 2368, a contar da criação, deu à luz um filho. Interessante que aqui não é mencionado o nome desse filho. O nome desse filho é dado posteriormente pela filha do faraó, que ficou conhecido como Moshe ou Moisés, ok? Os judeus sabiam que Deus prometera redimi-los, e era razoável supor que seu redentor nasceria de uma família importante, como a família de Amiram. Portanto, vendo que o quarto milagrosamente se encheu de luz quando ele nasceu, Iocheved entendeu o quanto ele era bom, isto é, suspeitou que ele estivesse destinado a tal magnificência. Por isso fez esforços extraordinários para salvá-lo dos egípcios. Primeiramente, manteve-o escondido por 3 meses. Ela pôde fazê-lo porque os egípcios só foram inspecionar sua casa 9 meses depois de seu segundo casamento. Segundo os nossos sábios, falam que Moshe nasceu de 7 meses, né? No 7º mês, portanto, ok? E quando, né, a polícia do faraó foi fazer uma nova inspeção no 9º mês, né, ela simplesmente estava normal, tranquila, né? Então eles não perceberam que ela tinha dado à luz a um filho, né? Então, aqui também, né, os nossos sábios, eles falam, por exemplo, que o Talmud, ele traz para nós, né, a discussão dos nossos sábios, e através do Midrash traz para nós que quando esse menino nasceu, que ficou posteriormente conhecido pelo nome de Moshe, o quarto milagrosamente se encheu de luz, mas também Moshe nasceu circuncidado. Então, os sábios do Midrash, do Talmud, né, então eles estavam discutindo qual que era mais importante, ele ter nascido circuncidado, ou porque o quarto encheu de uma luz diferente, uma luz ímpar, encheu o quarto com aquele brilho, com aquela luz, né? Então, o importante aqui, segundo Rashi, é que realmente esse menino, essa criança nasceu circuncidado, e o quarto encheu-se de uma luz ímpar,
isso mostrava realmente a importância daquela criança, que realmente estava se cumprindo ali a profecia, né? Para aquela geração do Egito, ali estava o seu Redentor. E a sua mãe, Yocheved, ela toma todos os cuidados e precauções para proteger o seu filho, certo? Vendo que realmente ele estava destinado a isso daí, certo? Ou vemos aqui, né, novamente, o que deve se obedecer, a lei dos homens ou a lei de Deus? Quando a lei dos homens, ela vem transgredir a lei divina, qual nós devemos obedecer? Você sabe? Continuando, capítulo 2, verso 3. Então, quando não podia mais escondê-lo, arranjou para ele um cesto de vime e calafetou-o com barro por dentro e piche por fora. E Yocheved usou barro para calafetar o interior, porque o piche exala mau cheiro e forte, e ela não queria que nada pervertesse ou danificasse a sensibilidade do seu filho. Ela pôs a criança dentro do cesto e o colocou entre os juncos, perto da margem do rio Nilo. E Yocheved pôs o cesto no rio para que os astrólogos egípcios o percebessem e pensassem que se realizara a sua profecia de que o Redentor dos judeus seria castigado por meio da água. E isso de fato ocorreu. E o faraó, acreditando que alcançara os seus objetivos, então ele cancelou o decreto que obrigava o lançamento no rio de todos os bebês do sexo masculino. Miriam, a irmã do bebê, posicionou-se ao longe para ver o que lhe aconteceria. E justamente então Bitia, a filha de Faraó, que decidira renunciar à idolatria, desceu para banhar-se, isso é, a fazer uma imersão ritual no rio Nilo, a fim de purificar-se espiritualmente da idolatria, inclusive do culto ao Nilo, que para os egípcios era uma divindade. Bitiá avistou o cesto e disse às suas damas de companhia que ia ver o que era, mas suas criadas opuseram-se a ela, dizendo: provavelmente é um bebê judeu que a mãe colocou aqui para salvá-lo. Como podes mostrar qualquer interesse pelo seu bem-estar? É um bebê judeu, tem que morrer. Não deveria ao menos a princesa obedecer aos decretos do rei? Por isso, com esse pensamento, essa intenção, essas criadas, Deus as matou. Elas caminharam para a morte por causa de sua conduta à beira do Nilo. Deus poupou apenas uma serva, porque não é apropriado a uma princesa andar desacompanhada. Bitiá viu o cesto entre os juncos e enviou sua única criada remanescente, e ela o pegou. Ela trouxe o cesto, veio trazendo o cesto. Alternativamente, Bitiá estendeu o braço, que então milagrosamente se tornou longo o suficiente para alcançar o cesto, e assim ela mesma pegou o bebê. Ao abrir o cesto, ela viu o bebê, ela também percebeu a presença de Deus, a aura, lembra da aura da sabedoria do Rebbe? Ela percebeu a aura, a presença divina naquele bebê. Porque ele chorava, ela apiedou-se dele. Embora tivesse a aparência de bebê, o menino chorava com a voz de um moço maduro. Porque ele chorava, ela apiedou-se dele. Quando viu que ele era circuncidado, ela disse: este é um dos meninos hebreus. Bitiá tentou usar amas de leite egípcias para amamentar o bebê, mas ele rejeitou-as, porque sua boca estava destinada a conversar diretamente com Deus, e Deus não permitiu que ela mamasse em um seio pagão idólatra. Ao ver que o irmão não queria mamar em uma egípcia, sua irmã Miriam, que estava ao longe observando os fatos, então ela se aproximou de Bitiá e disse a ela: queres que eu vá chamar para ti uma ama de leite hebreia,
que amamente a criança para ti? Bitiá imediatamente aceitou, e ela então, Miriam, foi buscar uma ama de leite, entre aspas, que na realidade era Yocheved, a própria mãe daquele menino. A filha do faraó disse a ela, vai. E então Miriam, embora tivesse apenas 7 anos, milagrosamente correu tão rápido quanto uma moça madura, ou mesmo um moço maduro, e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse a Yocheved, leve esse menino e amamenta-o para mim, e eu te darei teu pagamento. Quando disse, leva este menino, ela empregou uma palavra que também pode significar, aqui está o que é teu, na palavra hebraica, reconhecendo sem saber que o filho era de Yocheved. Então a mulher tomou o menino e o amamentou. Aqui no capítulo 2, do verso 5, nós temos aí, nesse momento, Bitiá, quando ela vai para a beira do Nilo, segundo o nosso sábio Tsafenat Paneah, um dos grandes sábios do passado, ele disse na sua interpretação desse texto, ele disse que a filha do faraó, de nome Bitiá, ela renunciou à idolatria. E ela renunciou à idolatria do Nilo também. E quando ela vai se aproximando do rio Nilo, ela vai para fazer o ato de purificação, né? O mikve, onde a mulher ela desce as águas de um mikve e ela banha-se num ato de purificação espiritual. E quando Bitiá ela faz isso, segundo os nossos sábios, principalmente Tsafenat Paneah, ele diz que com esse ato, a filha do faraó, Bitiá, ela anulou a idolatria do rio Nilo. Então, ela anulou aquela aura idólatra do rio Nilo. Quando Yocheved coloca o cesto onde está o seu filho, ela coloca-o à beira do rio, não dentro do rio. Por quê? Porque o rio até então, ele tinha essa aura idólatra. Então ela colocou à beira do rio, no meio dos juncos, e confiou na providência divina. E Miriam, ela ficou à distância observando o que poderia acontecer. Quando Bitiá, ela faz o seu ato de purificação espiritual, entre aspas, o mikve, rio Nilo, então aquele momento, com esse ato, ela anulou a aura idólatra do rio Nilo. Então, milagrosamente, o cesto escorrega para dentro do rio e ele vai em direção onde Bitiá está. E Miriam continua ao longe observando. Então, quando ela vê o cesto, ela fala para as suas criadas pegá-lo. Mas as suas criadas dizem, certamente é um bebê hebreu. Deixa lá, deixa que morra. E por causa disso, elas morreram. E ficou apenas uma criada, que obedeceu à voz da princesa e veio trazendo, empurrando o cesto sem abri-lo, certo? E quando estava a uma certa distância, a ansiedade de Bitiá era tanta que ela estendeu seu braço, né, que de uma forma milagrosa ele estendeu além dos seus limites, e ela rapidamente pegou o cesto, trouxe para si, e ela abriu, e ela viu realmente que aquela criança tinha um choro diferente, tinha uma aura diferente, ela discerniu aquela aura espiritual, e ela viu que realmente aquela criança estava circuncidada. Então ela viu, realmente é um bebê hebreu, né? Tentou amamentá-lo com amas de leite egípcias, porém ele recusou, porque ele estava destinado, aqueles lábios estavam destinados a falar diretamente com Deus. Ele não poderia se amamentar, né, de um seio e um leite pagão idólatra. Foi onde que Miriam entra em ação e fala para a filha do faraó, quer que eu busque uma ama de leite? E ela então disse, vá e busca-o, né? E então vem a própria mãe
de Miriam e do menino, e a filha do faraó diz para ela, leva este menino. Na linguagem hebraica, né, na palavra hebraica, é o mesmo que ela tivesse dito, aqui está o que é teu, né? E então a filha do faraó diz para ela amamentá-lo. Na continuidade, verso 10, que é o último verso da nossa aliada de hoje, e o Revede não devolveu o menino a Bitiá quando desmamou, tendo ainda conseguido mantê-lo consigo por um bom número de anos posteriormente. E o Revede procrastinava, dizendo a Bitiá que o menino se apegara a ela, ficaria traumatizado se tivesse de deixá-la ainda pequeno, e assim por diante. Consequentemente, ele cresceu ciente de sua nacionalidade e a lei e as tradições do seu povo. Porém, quando o menino cresceu, completou 12 anos de idade, mais ou menos, e atingiu uma altura apreciável, de modo que já não era possível procrastinar, e o Revede levou-a à filha do faraó, e ele tornou-se como um filho para ela. Ela gostava muito dele, deu-lhe o nome de Moshe, que significa tirar, porque ela disse, eu o tirei da água. Moshe. Ok? Assim nós encerramos então a nossa segunda aliá. A partir de amanhã nós vamos ver aí o que acontece com Moisés no Egito, né? Como ele se adapta mesmo ao Egito, deixa o seu povo no esquecimento, vai cuidar da sua vida, né? O que será que vai acontecer com a ação de Moshe no Egito? Amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.